Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos à 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, organizada pela Assembleia de Deus de Vila Paranaguá. Eu sou o seu amigo em Cristo, sou o presbítero Kelvin, e nós vamos, na aula de hoje, tratar de um assunto muito importante. O tema da nossa aula é o novo homem em Jesus Cristo. Lembrando a vocês que durante todo esse trimestre nós estudamos sobre o tema raça humana, origem, queda e redenção. Resumidamente, durante todo esse trimestre nós estudamos sobre a doutrina do homem. Nós estudamos sobre essa parte da teologia sistemática que é conhecida como antropologia. Antropologia bíblica. Então, tudo que a Bíblia Sagrada apresenta a respeito da natureza humana, nós estudamos neste trimestre. E hoje eu quero compartilhar com você este assunto muito importante, o novo homem em Jesus Cristo. Eu quero começar a nossa aula chamando a sua atenção para a verdade prática, que diz assim: a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então perceba que nós estamos tratando de uma perfeição espiritual que pode ser alcançada através da obra sobrenatural que o Senhor Jesus Cristo realiza na vida de todo aquele que é salvo, na vida de todo aquele que crê em seu nome e recebe a sua graça. Eu quero começar a nossa aula olhando para a leitura bíblica em classe que está em João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 16. A primeira consideração importante que eu quero fazer sobre a leitura bíblica em classe é uma declaração de Jesus que está no versículo 16, que se tornou o texto áureo da Bíblia, se tornou o versículo mais conhecido das Escrituras. A declaração é a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que a leitura bíblica em classe vai tratar de um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus Cristo. No contexto histórico aqui da nossa lição, nós vamos ver que Jesus ele teve um diálogo com um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Primeiro, Nicodemos ele era um fariseu, um príncipe do povo e membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era uma espécie de tribunal dos judeus que era composto por homens ilustres da sociedade judaica, e Nicodemos era um desses principais homens dessa sinagoga. Nós sabemos muito pouco a respeito dele, mas sabemos que o seu nome em grego significa vencedor do povo. Então era um homem de muito prestígio, era um homem que se preocupava muito com a sua imagem, e possivelmente ele foi se encontrar com Cristo à noite, às escondidas, porque não queria ter a sua imagem vinculada com a do Senhor Jesus Cristo. A questão é que depois do encontro com Jesus, Nicodemos nunca mais foi a mesma pessoa. E vamos perceber já trazendo uma verdade prática para as nossas vidas, que o encontro real com Jesus sempre vai mudar a nossa vida para sempre. Nós nunca mais seremos os mesmos depois do encontro com Jesus. E foi o que aconteceu com Nicodemos. Ele teve um diálogo, e o que impressiona ainda hoje é o fato de esse diálogo, essa conversa de Jesus com Nicodemos ser o texto mais difundido, da Bíblia Sagrada, como eu citei agora há pouco. Ele exercia uma forte influência dentro do Sinédrio, uma forte influência entre os judeus, e o apóstolo Paulo, por exemplo, declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia antes da sua conversão, era o grupo mais severo do judaísmo. Então era o grupo mais rigoroso, era o grupo mais intolerante do judaísmo. Então é importante entender essas informações
iniciais. Eles não aceitavam de forma nenhuma a ideia de Jesus Cristo como Senhor, a ideia de Jesus como Filho de Deus. Amém? Então, de início, nós vamos encontrar essas ideias importantes que estão presentes na nossa leitura bíblica em classe. E quando nós olhamos para a nossa introdução, nós vamos perceber que a nossa introdução começa com um questionamento intrigante. Ele vai começar da seguinte forma: é possível alcançar perfeição espiritual nesta vida? De forma bem clara, aos olhos humanos, é impossível nós crescermos e atingirmos uma perfeição espiritual. Mas, através da graça, através da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, nós podemos crescer, avançar espiritualmente e atingir uma perfeição que é possível através de uma vida espiritual com Deus. Então é exatamente isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos falar sobre o novo homem em Cristo. Um novo homem que nasce não da carne, mas um novo homem que nasce do Espírito. De um novo homem que tem a sua natureza transformada. De um novo homem que tem a sua natureza moldada pelo poder de Deus. De uma natureza que nos leva ao encontro real com Jesus Cristo e a salvação. E dentro deste tema tão importante, o nascimento do novo homem, nós vamos abordar 3 lições fundamentais, 3 ideias fundamentais sobre essa doutrina, sobre a doutrina do novo nascimento. Primeiro, nós vamos falar sobre o nascimento do novo homem. Segundo, nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. Terceiro, nós vamos falar sobre a santificação do novo homem. Então são 3 palavras importantes que vão abrir a nossa mente a respeito deste assunto. A palavra nascimento, a palavra justificação e a palavra santificação. Vamos começar do tópico 1, falando sobre o nascimento deste novo homem. Em primeiro lugar, nós temos que entender que esse nascimento não é do sangue e nem da carne. É a primeira ideia que nós temos que observar. Este nascimento não é da carne nem do sangue. Este nascimento é espiritual. Para entendermos essa ideia muito importante, nós vamos rapidamente aqui ler o texto de João, capítulo de número 1 e versículo de número 12. João, capítulo de número 1, versículo de número 12. É um texto muito importante que diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Este nascimento, ele nasce da vontade de Deus. Não é possível nascer através da nossa própria força ou através da nossa própria natureza. Apenas através de uma operação sobrenatural do Senhor Jesus Cristo na vida daquele que crê e na vida daquele que recebe o Evangelho, na vida daquele que se arrepende verdadeiramente. Então, apesar de nós termos em nossa natureza o pecado de Adão, apesar de o pecado original contaminar toda a humanidade, a atuação do Espírito Santo é um milagre expressivo da operação de Deus. É um milagre que Deus realiza na obra da salvação. Ou seja, você é depravado pela sua própria carne, você, como diz a carta aos Efésios, era filho da ira, rejeitava a Deus, andava segundo a sua própria carne, segundo a sua própria concupiscência, mas através do poder de Deus, através da graça do Senhor Jesus Cristo, você morreu para o mundo e nasceu de novo. Houve uma regeneração. Essa regeneração faz com que você nasça do Espírito. Essa regeneração faz
com que você seja uma nova pessoa. Faz com que você experimente na sua vida um milagre espiritual. E um outro texto muito importante que eu quero citar com você é Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Romanos capítulo 8, versículo de número 16, que está escrito assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você me pergunta, Kelvin, o que vai confirmar a salvação na vida de um homem, de uma mulher? O que vai confirmar essa operação sobrenatural? O próprio Espírito Santo confirma. O próprio Espírito Santo testifica essa obra sobrenatural. Além disso, tem uma outra ideia muito importante no nosso tópico que diz assim, nascido de Deus. Nós vamos entender que o nascimento do novo homem, ele é descrito através do ato de nascer de Deus. E isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou antes da fundação do mundo. Entenda, essa obra regeneradora, ela é possível através do plano de salvação que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Em João capítulo 10, a Bíblia declara, o próprio Jesus declara, que ele deu a vida pelas suas ovelhas de forma voluntária. Então todo o sacrifício que Jesus Cristo passou, toda a tortura que ele sofreu na cruz, na mão dos homens terríveis, foi um ato voluntário. Ele deu a vida na cruz do Calvário para que pudéssemos ser resgatados e para que pudéssemos ser uma nova pessoa, para que pudéssemos nascer de novo. Através desta obra salvadora, nós nascemos de novo. E por fim, nós temos aqui neste tópico o nascido da água. Nesse subtópico, nós temos uma explicação clara a respeito do batismo nas águas, que é muito interessante. O batismo nas águas, ele tem um efeito salvador quando é recebido pela fé. Em outras palavras, o batismo ele tem uma ação efetiva quando nós cremos em Jesus e somos salvos pela fé. O batismo nas águas é o símbolo deste novo nascimento. O batismo nas águas é um ato de confissão pública de que você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida e de que você nasceu de novo. É por isso que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você crê e você testemunha publicamente dessa confissão, através de um ato simbólico, descendo as águas, confessando a todo mundo que você é uma nova criatura, de que você viveu nessa terra, de que você viveu na sua vida este novo nascimento que é produzido através desta obra maravilhosa, através dessa obra regeneradora do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós temos então a justificação. Então, nós falamos sobre o nascimento do novo homem. Este nascimento que acontece através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a justificação. Nós vamos entender aqui que o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo em um contexto de injustiça e pecado. E por isso ele precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então perceba, nós estamos inseridos num contexto de iniquidade, em um contexto de pecado. Mesmo neste contexto de iniquidade, nós cremos e recebemos uma nova natureza. Então veja como isso é forte. Mostra que a graça, que o poder do Senhor Jesus é muito maior do que o pecado. É por isso que Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque de fato, mesmo em um contexto propício para o erro, propício para a condenação, nós recebemos uma nova natureza, mostrando que este novo nascimento é efetivo e mostrando que esse novo nascimento traz uma segunda ideia, que é a ideia da justificação. O que é essa justificação? É simples. As nossas obras não podem nos justificar diante de Deus.
As nossas obras não tiram a nossa falta diante de Deus. Você pode ser a pessoa mais simpática deste mundo, a pessoa mais boazinha deste mundo, né? Usando uma linguagem bastante usada pelas pessoas. Ser uma boa pessoa aos olhos dos homens. Mas isso não é suficiente para que você seja salvo. Por quê? Porque a salvação ela não acontece através dos seus méritos. Ela não acontece através do seu esforço. Ela acontece exclusivamente através da graça do Senhor Jesus. Não é pelo seu mérito. É pelo mérito de Cristo. E eu quero analisar com você um texto bastante conhecido quando nós falamos de justificação, quando nós falamos de salvação, que é o texto de Efésios, capítulo de número 2. Eu gosto sempre de analisar todo ele, começando a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, que ele nos deu a vida quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Então, primeiramente, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Segundo, no outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que esses versículos estão mostrando? A nossa natureza pecaminosa. A nossa tendência de pecarmos contra Deus. A nossa tendência de não querermos Deus. A nossa tendência de rejeitarmos a Deus. Mas, no versículo 4, nós vamos ver a ação de Deus, a intervenção de Deus. Dizendo que Deus, sendo misericordioso por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, em transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É o apóstolo Paulo quem explica. Não é pelas obras. Porque ninguém pode se gloriar de ser salvo. Nós glorificamos a Cristo, que nos amou primeiro, que nos regenerou, que nos deu a vida e que através da fé nos concedeu graça. Graça significa favor não merecido. Aí nós temos a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é tudo aquilo que você merece, mas Deus não dá. Por exemplo, eu, você, nós merecemos condenação. Mas pela misericórdia, Deus não imputa a nós condenação. Isso é misericórdia. E o que é graça? Graça é aquilo que Deus dá a nós voluntariamente mesmo nós não merecendo. Nós merecíamos a salvação? Não. Não merecíamos de forma nenhuma. Pela nossa própria natureza, pela nossa própria soberba, pela nossa própria arrogância, pela nossa própria condição de inimigos de Deus, nós não merecíamos. Mas o que Deus faz pela sua misericórdia? Ele nos dá algo que nós não merecíamos. Ele nos dá a graça, salvação, misericórdia e graça. É isso que Ele nos dá. O segundo ponto importante que nós temos que entender aqui é a maravilhosa doutrina da justificação. O que nós vamos ver nesse segundo ponto importante? Nós vamos ver que o pecador recebe Jesus e Deus lhe concede mais que um perdão. Deus dá uma condição jurídica nova, uma situação jurídica. Por exemplo, diante do tribunal de Deus, nós estávamos condenados, mas Cristo intervém em nossa situação. Ele intervém diante de nós, sendo criminosos no sentido espiritual, e Ele simplesmente perdoa os nossos pecados, apaga os nossos pecados, e nós passamos a ter uma nova vida, como se os nossos pecados jamais tivessem existido. Como se a nossa vida, a partir de agora, fosse uma nova vida totalmente diferente. Vamos olhar rapidamente aqui para um outro texto bastante conhecido,
que é o texto de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24 é um texto muito conhecido e também é um texto muito citado nos dias de hoje. Desculpe, é o capítulo 23, não é capítulo 24, é capítulo 23. Versículo 39, nós vamos ver que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando entrares, quando tiver o teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Nós temos um ladrão que foi condenado junto com Jesus, que merecia ser condenado. A situação jurídica dele diante dos homens e diante de Deus era a situação de condenado. Mas através de Cristo, essa situação jurídica mudou. Ele não foi mais condenado, ele foi justificado espiritualmente. Ele pagou pelos seus erros? Pagou. Nós temos que entender que os pecados trazem consequências aqui na terra. A consequência do pecado terrena, ele teve que assumir. Mas a justificação espiritual ele recebeu sendo salvo. E é por isso, meu irmão, que você deve olhar para o seu passado e lembrar: você merecia ser salvo? Olhando para os seus crimes, olhando para os seus pecados, você merecia ser salvo? De forma nenhuma. Nem eu. Eu também não merecia. Nenhum de nós merecíamos. Mas a graça de Cristo mudou a nossa vida. Jesus, através da sua obra redentora, nos justificou, nos dando a condição de justos diante de Deus e nos garantindo salvação. Por fim, nós vamos entender aqui nesse tópico que a partir da conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Amém? E vamos para o terceiro tópico, então, que é o último tópico, já para caminharmos para o final da nossa aula. Lembrando que nós estamos dando um resumo da última lição. É um resumo da lição de número 13. Nessa última lição, nesse último tópico, nós vamos falar sobre o conceito de santificação. Vamos entender essa questão? Nós vamos ver que ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. Então veja, grave isso no seu coração e na sua mente. A regeneração é instantânea. Você se posiciona diante de Deus como pecador arrependido dos seus pecados e de forma instantânea Cristo te dá uma nova vida. Ele te justifica, ele te faz uma nova pessoa. Mas a santificação é um processo. A partir de agora, você deve caminhar num processo de santificação. E nós temos alguns conceitos importantes a respeito da santificação, que é, primeiro, santificação posicional. O que é santificação posicional? É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado. Então o que é santificado? Santificado significa separado. Santo é aquilo que é separado. Então a santificação posicional te separa para Deus, te separa para uma nova vida com Deus. É justamente um dos textos bíblicos que eu mais amo, é quando Jesus ele declara, né, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus ele separa muito bem quem é a ovelha dele. E ele deixa bem claro, a ovelha é separada, a ovelha conhece a voz do pastor e segue o pastor. Então nós somos ovelhas de Cristo, somos santificados e seguimos a Cristo. Porque de forma instantânea ele nos separou. Um outro texto importante que eu quero ler com você rapidamente é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que está escrito assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes vocês nem eram povo,
mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então perceba que a ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo proporciona a nós a santificação. Um outro ponto importante que eu quero destacar é a santificação real. É um segundo conceito interessante no estudo sobre santificação, que é conhecida como santificação presente. Essa santificação é progressiva e a cada dia nós avançamos em santidade. Como está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios 13, 18. Eu só vou citar para você, que diz que nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, o Espírito Santo opera em nós e nos conforma à imagem de Cristo. Nesse processo de santificação, a cada dia você se torna mais parecido com Cristo. No seu relacionamento com Deus e também no seu relacionamento com o próximo. O terceiro ponto importante que eu quero destacar é a santificação futura. O que é a santificação futura? É o terceiro aspecto e é conhecido como glorificação. Então, na ressurreição, seremos completos. Isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em 1 Tessalonicenses 4,13 diz, a partir do versículo 13, nós vemos que no abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar o seu povo para o céu e o nosso corpo será transformado. Ou seja, quando nós estivermos na glória, o nosso corpo não estará mais neste processo de santificação que nós vivemos na terra, mas será um corpo glorificado. Nós alcançaremos a glorificação, seremos semelhantes a Cristo e estaremos para o Senhor. E lá, meus irmãos, toda a tristeza que nós sentimos, toda a angústia que nós sentimos, toda a dor que nós sentimos, nós jamais sentiremos. Hoje nós vemos um mundo em choque, com uma crise mundial. E nós sentimos isso. E todos nós estamos propensos ao pecado, propensos à falha, e também todos nós podemos de alguma forma sofrer qualquer tipo de enfermidade. Nós sofremos enfermidade. A Bíblia não nos isenta de enfermidades. Muito pelo contrário. A Bíblia declara que nós vamos sofrer enfermidades. O que a Bíblia nos garante é que nós atingiremos a perfeição quando estivermos no céu com Cristo. Lá, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá angústia, e a obra será completa em nossas vidas. Glória a Deus por isso. E a pergunta é possível ser santo então? É possível? Sim, é possível. É possível ser santo. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus para ter uma vida santa. O parâmetro para ter uma vida santa é Jesus. É seguir os passos de Jesus. É ter um esforço. Buscar a Deus, para que através da ação dele, nós sejamos parecidos com o Mestre. Então, em sua infinita graça, Cristo concede uma vida santa a todos os pecadores. Todos. Desde que esses pecadores se arrependam e confessem a Jesus. Então você precisa confessar, crer em Jesus e buscar a Ele para progredir em santificação. E como diz o apóstolo Pedro, o fim da nossa fé é a salvação. Então, chegar ao fim, chegar ao propósito final, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero rapidamente, para encerrar a nossa aula, citar a conclusão, que afirma que aquele que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, tomou a melhor decisão. Os seus pecados foram apagados. E a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Nós vamos ver também na conclusão que quando o arrebatamento da igreja acontecer, você será semelhante a Jesus. E que nós, os remidos do Senhor, os redimidos do Cordeiro, nós seremos glorificados. Seremos salvos. Estamos aguardando uma promessa. A promessa de estarmos na glória com o Senhor Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento. Amém, meu querido ouvinte? Para encerrar, então eu quero fazer uma oração com você. Eu quero convidá-lo a orar.
nós apresentamos um resumo da aula. Espero que esse resumo tenha te ajudado, tenha acrescentado a sua fé, e nós daremos mais notícias a respeito da Escola Bíblica Dominical na sequência. Feche seus olhos neste momento. Ore comigo, porque Jesus, Ele quer tocar a sua vida neste momento. Meu querido ouvinte, você só precisa tomar uma decisão na sua vida. Você que está assistindo este resumo da aula, você só precisa chegar até Cristo com o coração quebrantado, com um coração sincero, com um coração contrito, arrependido, sabendo que somente através de Jesus você pode alcançar a vida eterna. Somente através de Jesus você pode ter uma nova vida. E hoje eu estava inclusive conversando com um grupo de amigos e eu disse que não existe, só existe um lugar onde nós podemos ser completos, e é aos pés de Jesus. Neste momento de tanto caos, neste momento tão conturbado, existe um lugar que só quem é nascido de novo pode experimentar. Então feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nos colocamos em sua presença e nós queremos clamar pela sua misericórdia, queremos clamar pela sua presença. Pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor graça, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa condição espiritual diante de Ti. Reconhecemos que nós necessitamos da sua misericórdia e somente através do seu poder nós podemos ter uma nova vida. Senhor, desperta em cada um que está assistindo esse vídeo o desejo para o encontro real contigo. Que essa aula venha ficar gravada em cada coração e que nós possamos ter um grande avivamento, um grande despertamento neste momento de dificuldades que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.